Muito bem. Vamos orar, então. Vamos pedir a Deus que nos abençoe nesta aula, né? Lembrando dos enfermos, nós temos vários enfermos. O som sumiu. Né? Eu tô te ouvindo, quem quer que seja. Nós estamos acompanhando vários casos de enfermidade, né? Então nós vamos orar, né, por essas situações e também que Deus nos dê sabedoria para o retorno, né, dos nossos cultos presenciais, tá? Conforme vocês viram ontem na nossa reunião, tá bom? Eu vou pedir ao pastor Silvio de Oliveira que possa fazer essa oração para nós começarmos o nosso encontro, ok? Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, engrandecido, exaltado, glorificado seja o Teu nome, Senhor, por mais um dia que o Senhor tem nos dado, tem nos abençoado, Senhor, com esta aula de teologia, que o Senhor continue nos abençoando, Pai. Obrigado, Deus, pela reunião de ontem. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um, Senhor, cada família, cada lar representado, Senhor, não só nessa igreja, mas em todas as reuniões nossas, Senhor, inclusive como essa agora. Apresentamos diante de Ti, Senhor, todos os nossos pedidos de orações. Senhor, problemas de enfermidades, do grupo de oração, Senhor. Oh, Deus, problemas familiares, Senhor, tudo nós entregamos nas Tuas mãos agora, Senhor, Amém. crendo que o Senhor tem o melhor para nós, o melhor para a Tua igreja, o melhor para o Teu povo, Senhor. Amém. Nos abençoe esse final de semana. Sê conosco, Pai. Toma cada um de nós nas Tuas mãos e abre a nossa mente, o nosso coração, para que possamos entender, Senhor, a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Em Amém. tudo, o nome do Senhor seja glorificado nas nossas vidas. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, irmãos e irmãs. O André vai controlar o som de todos, né? O microfone de todos, para que a gente possa aproveitar bem o nosso encontro. Estamos falando sobre a doutrina da salvação, que tecnicamente leva o nome bonito de soteriologia, de soter, salvação, né? Logia, estudo da salvação, e falamos a respeito da conversão, da salvação, né? Onde ocorrem 3 fenômenos ao mesmo tempo, simultaneamente, que são a regeneração, o nascer de novo, né? Ser nova criatura, a justificação, que é o ser declarado justo por Deus, é um ato judicial, né? E a santificação, né? Que é ser separado por Deus e para Deus. Por Deus, a ideia de ser pontualmente separado para Ele, né? E no sentido de para Ele é viver para Deus. Então, a santificação é tanto um ato, no momento em que eu sou salvo, eu sou separado, né? É um ato, e é um processo, por quê? Porque eu vou crescendo gradativamente na direção da estatura completa de Cristo. Nós vimos isso, ok? Também entramos na questão da morte de Cristo, né? Nós comentamos a respeito do seu valor, né? Do seu sentido, do seu significado. Colocamos também que o propósito da morte de Cristo obedece a 2 grandes propósitos de Deus. O primeiro é glorificar a Ele mesmo, né? Então, veja só, paradoxalmente, a morte de Cristo glorificou a Deus, ok? Ao próprio Deus. E o segundo propósito voltado para nós, que é nos beneficiar, tá? Então, sua morte era esperada, profetizada, né? Ele veio já sabendo que Jesus veio sabendo que era para cumprir essa missão, veio voluntariamente, não veio constrangido, coagido, né? Ele veio voluntariamente e disse, eu quero, e esse eu quero também foi motivado principalmente pelo seu grande amor por nós. Então, nós vimos tudo isso, né? Na carta aos Romanos, isso fica muito mais claro, lá no capítulo 5, quando o apóstolo Paulo nos ensina que Jesus veio ao mundo enquanto nós ainda éramos pecadores. Então, nós não tínhamos mérito nenhum para recebê-lo e para também, na cruz do Calvário, recebermos a salvação. Tá? Então, nós vimos exatamente até aqui. Okay?
Então, nós vamos seguir adiante. Deixa eu ver se... Então, no que diz respeito ao propósito da morte de Cristo, então eu quero agora que vocês comecem a acompanhar com os textos que eu vou indicar aqui neste momento. O primeiro texto é Lucas 19, 10, e eu estou agora considerando o tema, o propósito da morte de Cristo. Não foi uma morte em vão, não foi um exemplo de amor, não. Teve a sua eficácia, né? Teve o seu propósito e a sua eficácia. Então, já lemos esse texto, mas vamos repetir, Lucas 19, versículo de número 10, né? Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Ok? Então, vamos por temas, né? Filho do Homem. O que isso significa? O que esse termo, né, que tecnicamente, teologicamente, nós encontramos associado a Jesus. A primeira vez que ele aparece está lá em Daniel, no livro do profeta Daniel, o Filho do Homem. O que significa isso? Né? Eu coloquei para vocês que Filho do Homem significa que Cristo é da mesma natureza humana. Tá? Ele assumiu a natureza humana de fato. Então ele tinha olhos, boca, nariz, pele, carne, sangue, ossos. Então, Filho do Homem significa que Deus, olha só, que Deus, o Deus Todo-Poderoso, né, que Jesus também é Deus, assumiu a forma humana na sua essência também. Tá? É por isso que ele se identifica conosco. Tá? Ele é o homem perfeito, como perfeito foi Adão antes da queda. Okay? Mas, diferentemente de Adão, Jesus não pecou. Por isso, ele pôde nos representar perfeitamente no sacrifício. Por que sacrifício? Lembrando o sistema do Antigo Testamento, né? Para que alguém pudesse ter os seus pecados expiados, cobertos, perdoados, tinha que apresentar um animal perfeito, né? Sem mácula, o primeiro do rebanho, em sacrifício no templo. Né? Então, a salvação no Antigo Testamento se baseava na promessa de que algo superior haveria de substituir esse tipo de sacrifício. Tá? Em Cristo Jesus, nós encontramos o Cordeiro de Deus, né? O Filho do Homem, ou seja, ele está realmente nos representando, se está se identificando conosco, nos representando no seu sacrifício por nós. Tá certo? Então, nele, Cristo Jesus, nós colocamos os nossos pecados, como a Escritura assim nos ensina, e lá na cruz do Calvário, os nossos pecados foram expiados pelo sangue que ele derramou por nós. Veja como a gente pode relacionar e deve relacionar tudo que aconteceu no Antigo Testamento até a cruz do Calvário. É isso que Paulo vai se debruçar para ensinar, para explicar, para expor a doutrina da salvação. Então, a outra ilustração que nós demos, né, em relação a essa questão de identificação e representação foi a da serpente de bronze, que você se lembra que foi levantada no meio do deserto, porque as serpentes, numa tradução mais literal, ardentes, estavam picando e matando o povo de Israel por causa da sua rebeldia. Então, eles clamam a Deus, etc. E Moisés, então, faz, por ordem de Deus, uma figura de uma cobra, né, uma serpente de bronze, que é colocada sobre uma haste, e todo aquele que olhasse para aquela serpente, naquela haste, cresce que ali estava o seu remédio, seria curado após a picada, né, da cobra. Ali está outra ilustração do que ocorre na cruz. Né?
A cobra, a serpente, como eu expliquei a vocês, representa a tentação, o mal, né? O pecado. Né? Então, quando nós olhamos para a cruz e dizemos que Cristo está levando os meus pecados consigo na cruz, e creio que ali na cruz os meus pecados estão sendo expiados, cobertos, perdoados pelo sangue que ele está derramando, como se fosse o sistema sacrificial de Moisés, então eu tenho a salvação. Então, como é que o crente no Antigo Testamento era salvo? Baseado nessa promessa de algo superior. Ele fazia aquilo que estava às suas mãos, que Deus tinha dado a ele, na esperança e na promessa de algo superior e perfeito, haveria de definitivamente expiar os pecados de uma vez por todas. Né? Porque você se lembra que eu falei que no sistema sacrificial, o homem, né, apresentava o animal para expiar os seus pecados daquele dia, mas no dia seguinte ele estava pecando. E aí era necessário que sucessivamente, né, ele estivesse apresentando ao Senhor os seus sacrifícios para expiação dos seus pecados. Em Cristo Jesus, isso aconteceu uma única vez, né? Por todas. Porque Cristo, qual é a diferença? Cristo está vivo, ele mesmo é o Cordeiro, ele mesmo é o sumo sacerdote. Né? Ele é o mesmo, é o justo que justifica, né? E ao mesmo tempo é o justificador. Tá bom? Então, filho do tudo para dizer a respeito do Filho do Homem. Ele nos representa e nos identifica perfeitamente. Tá? Então, na cruz do Calvário, ele está no nosso lugar, como nós vimos. Por isso que nós falamos que é morte substitutiva. Tá? Nós é que deveríamos estar ali na cruz. Nós, cada um de nós, deveríamos estar ali pendurados na cruz. É morte substitutiva, porque foi em nosso lugar, literalmente. Tá bom? Então, o Filho do Homem veio buscar, como nós falamos aqui, propósito da morte de Cristo. Então, ele veio mesmo voluntariamente, né? Por seu desejo e por amor, ele vem à nossa direção, como eu falei para vocês, repetindo, um teólogo, né, chamado Abelardo, na Idade Média, ele vai dizer que o ofendido veio na direção do ofensor. Ele dá o passo na nossa direção, né? Porque nós não teríamos condições de ir até ele, por causa da nossa natureza pecaminosa. Como Paulo ensina lá na sua carta aos Efésios, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós não tínhamos condições nenhuma e nem temos de sozinhos ir ao encontro de Deus. Né? Então ele veio buscar, então ele não veio apenas para se encontrar conosco, para dizer, oi, tudo bem com vocês? Olha, como é que estão vocês? Não, ele veio buscar. Buscar é no sentido de restabelecer a comunhão que Deus tinha com o homem no Jardim do Éden. Porque quem é que se afasta de Deus? Quem é que se distancia de Deus? Não é o pecador? Não foi o próprio homem? Não foi o próprio Adão? No momento em que ele peca, a primeira pergunta que surge nas Escrituras, né, que revela a situação entre Deus e o homem, é aquela pergunta que Deus faz: onde você está? Claro que Deus sabia onde estava Adão, estava no meio ali, escondido, peladão com a Eva, só estava lá com as folhas ali, né? Ele sabia onde ele estava. Né? Só que a pergunta era para mexer na consciência de Adão. Onde você está? Então, o pecado nos distancia de Deus, né? Nos afasta de Deus, e por isso foi necessário esse movimento do Senhor Deus, de vir nos buscar. Então, ele veio, ok? Não foi apenas para dizer, oi, valeu, estou experimentando essa situação humana, estou sentindo na pele o que é ser humano. Não foi apenas para isso. Ele veio buscar, no sentido de restaurar a comunhão com ele, exatamente como existia no Jardim do Éden. Né? E salvar. Em que sentido salvar? Porque salvar, esse verbo significa que nós estamos
perdidos ou estávamos em perigo, vamos usar melhor essa palavra, em perigo. Nós estamos em perigo. Embora nós não o soubéssemos, porque nossos olhos carnais estão sempre voltados para a nossa realidade, né? A gente não enxerga nem, a gente não sabe o que é a eternidade, né? Muitas pessoas estão desprezando aquilo que nos aguarda ali, né? Acham que tem uma vida imortal, né? Existe dentro de nós aí a gente vai sair um pouquinho do campo da teologia, entrar um pouquinho no campo da psicologia ou da psicanálise. Existe dentro de nós uma resistência a entender que nós somos mortais, que temos um prazo de validade. Nós não admitimos isso para nós, nem para os nossos entes queridos, né? Então, por não admitir isso, nós também não admitimos pensar em algo que está para nós distante, né? E esperamos que esteja distante, né? Mas para Deus, como vocês bem sabem, Pedro diz isso, um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então ele não tem essa questão de tempo longo, tempo curto, né? Então ele sabe o que está nos aguardando, tá? E se ele diz que ele veio nos salvar, é porque lá adiante existe de fato uma grande ameaça. Então, em primeiro lugar, ele veio buscar restaurar a nossa comunhão com ele, que é fundamental, né? Em segundo lugar, ele veio nos salvar. Aquela pergunta, do quê? Né? Não tem leão correndo atrás de nós não estamos no meio do incêndio, não tem, né? Não, ele está vendo adiante. Então, se nós não saíssemos dos nossos caminhos naturais, o nosso destino é para aquele lugar do qual ele nos salvou. Nós não temos nem ideia, tá? Eu costumo usar como ilustração, e eu já passei para vocês, né? É muito difícil nós imaginarmos um lugar onde nós haveremos de nos beneficiar eternamente do bem, da paz, da justiça. É difícil imaginar isso todos os dias, vamos pensar assim, 24 horas por dia, não ter nenhuma notícia ruim, não acontecer nada de mal, não ter nenhuma enfermidade, não ter... É difícil. É desejável, mas é difícil nós imaginarmos, porque nós sofremos, nós temos muitos perrengues nessa terra, então é difícil. É mais fácil nós imaginarmos o que é o inferno. Muito mais fácil, né? É só multiplicar o que nós estamos sofrendo agora, né, por 10 trilhões de vezes, né? Se é que eu posso colocar uma medida, né? Então, assim, esse lugar que nós não imaginamos, só temos uma pálida ideia, está ali em Lucas capítulo 16, a partir do versículo 19, quando você lê a história do rico e do Lázaro, ali você tem uma ideia do que é que nós fomos salvos. Mas a ênfase, aí é o que eu quero colocar para vocês, a ênfase não é na nossa salvação desse lugar. A ênfase aqui, por isso que o primeiro verbo que aparece aqui é buscar, é buscar. A ênfase é que Deus quer restaurar a comunhão que ele tinha com o homem no Jardim do Éden. Tá? E para isso, ele veio nos salvar, né? Porque nosso destino está indo para uma direção. Então ele nos tira dessa direção, desse destino terrível, para trazer-nos para si. Ok? E aqui, finalmente, ele coloca o que estava perdido, né? Perdido, sem direção. Não somente perdido no sentido de que estávamos caminhando para aquele destino terrível e nós nem sabemos, como perdido em termos de direção, sem direção, né? Nós imaginamos que estabelecemos o homem não salvo, o homem incrédulo, imagina que está estabelecendo um caminho para a sua vida. Mas ele não sabe, né, o homem incrédulo, que ele está totalmente perdido. Perdido nas suas decisões, nas suas escolhas, perdido porque não sabe que não pode controlar o seu futuro, perdido em todos os sentidos.
e principalmente perdido porque está no caminho da condenação eterna. Então veja só o que esse versículo que, pelos estudiosos, Lucas 19:10, o versículo de Lucas 19:10, é o versículo central de todo o evangelho de Lucas. Tá? Se pudéssemos dizer qual é o versículo principal do livro de Lucas, 19:10. Tá? Porque é um resumo, é um grande resumo de toda a mensagem do Evangelho. Né? E quem diz é o próprio Jesus. Né? Depois vocês podem ler o contexto. Okay? O próximo texto que já lemos está em Marcos 10:45. Então, nós estamos tratando do propósito da morte de Cristo. Tá? Então, Marcos 10:45. Né? Que foi a pergunta do Daniel, né? Que daqui a pouco a gente pode conversar sobre isso, né, Daniel? Pois nem mesmo o Filho do Homem, novamente esse título messiânico é relacionado ao Messias. Messias significa o quê? Ungido. Messias no aramaico, Cristo no grego. Significa a mesma coisa, né? O ungido, tá? Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então vamos lá, vamos pensar um pouquinho nesse versículo também, no que diz respeito ao propósito da morte de Cristo. Então, já falamos sobre o Filho do Homem, a sua perfeita identificação e representação do ser humano ou do homem que veio, que nós que seríamos salvos. Veio, olha, porque nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido. Ele tinha todas as credenciais para chegar até nós e dizer, eu sou Deus, e né? Filho de Davi, portanto, da dinastia real, né? Eu sou governante por direito, sou o seu rei por direito, né? E eu quero o melhor dessa terra. Com o estalar de dedos, ele derruba o Império Romano. Com o estalar de dedos, ele estabelece uma nova ordem mundial. Com o estalar de dedos. Aliás, nem estalar de dedos. Com o poder da sua palavra, ele transforma tudo, conforme nós bem podemos evidenciar em João capítulo 1. Obrigado pelo fundo musical. Então, com o estalar de Deus, o poder da sua palavra, ele podia mudar tudo, transformar tudo. O Império Romano, para ele, com seus milhares de legiões, não é nada para ele. Tem 12 legiões à sua disposição. Né? Então, vejam, ele não veio para ser servido. Já a sua encarnação, quando ele toma a forma humana, já é uma maneira dele mostrar o quanto ele está disposto a cumprir a sua missão, se humilhando, se tornando um de nós. Ele vai se cansar, ele vai ter sede, vai ter fome, ele tem que dormir, né? Então, todas as necessidades de um ser humano, né? Ele vai experimentar. Ele vai experimentar todas as necessidades do ser humano, até as fisiológicas. Eu assisti uma reportagem acerca do avô do gordinho lá da Coreia do Norte. Eles dizem na reportagem que o povo cria que o avô dele, que foi um ditador também, sanguinário, era um ser tão perfeito que ele não tinha necessidades fisiológicas. Olha só, né? Por isso que morreu gordo, né? Obviamente. Brincadeira. Mas, enfim. Desculpa, Márcia. Enfim. Desculpa. Mas, assim, essa crença, né, absurda, né? Jesus teve todas as necessidades de um homem, todas. Ele passou por tudo, né? Ele se humilhou.
Ele era adorado pelos serafins, pelos querubins, pelos arcanjos e anjos, e ele então, que era servido, veio não para ser servido, mas para servir. Veja, isso é extraordinário. Isso, só de pensarmos nisso, né, deveria tirar de qualquer um de nós qualquer sentimento de arrogância, de superioridade que pretendemos manifestar dentro das igrejas. Ele veio para servir. E como eu coloquei para vocês, ele vai demonstrar isso durante todo o seu ministério. Todo o seu ministério. Até naquele dia em que ele pega aquela bacia com água e toalha e vai lavar os pés dos discípulos e vai dar aquela grande lição a respeito de quem é o maior no reino dos céus, né? Então ele veio para servir, propósito da morte de Cristo. Ele veio para servir, né? E isso está complementando o nosso comentário de Lucas 19:10, tá? Ele veio para servir e dar a sua vida. É dar, não está negociando, ele não está fazendo uma barganha, ele simplesmente veio para dar, entendeu? Não pede um resgate. Olha, se vocês me pagarem trocentos toneladas de ouro, eu ofereço minha vida. Não. Ele veio para dar. Ele nos amou em primeiro lugar, quis e veio para dar. Né? E se não fosse esse ato de dar, nós jamais obteríamos a salvação que somente ele, Jesus, pode nos oferecer. Então ele veio dar a sua vida em todos os sentidos, no sentido de servir aqueles que o seguiam, no sentido de dar realmente o seu corpo, o seu sangue, como é bem ilustrado na ceia, né? Este é o meu corpo, este é o meu sangue, tá bom? Em resgate, né, como nós falamos, né, em resgate significa que nós estávamos escravizados, estávamos numa praça de mercado, né, sendo vendidos como escravos, e alguém tem que nos comprar com dinheiro, com um valor. No caso de Jesus, ele nos resgatou pelo seu próprio sangue e pagou o nosso resgate ao próprio Deus, como nós já vimos. Por que ao próprio Deus? Porque a santidade e a justiça de Deus requeriam que houvesse esse tipo de sacrifício. Então, somente Deus poderia ter a sua ira aplacada, somente ele poderia ser propiciado, né? E somente Deus poderia dar essa resposta. Ele é Deus para Deus mesmo, se pudéssemos colocar nesse sentido. Tá? E agora, né, o que foi deixado por último, né, para resgate por muitos. Né? Por que não por todos? Bem, primeiro eu recorro, né, ao próprio testemunho das Escrituras. Né? Nas Escrituras você já percebe que não há, né, salvação explícita para uma série de personagens. Uma série de personagens. Por exemplo, Judas Iscariotes. Ninguém discute. Por exemplo, Herodes o Grande. Ninguém discute. Né? Por exemplo, aqueles que abandonaram Paulo, e não somente abandonaram Paulo, mas fizeram muito mal a ele, como um tal de Alexandre Latoeiro. Né? Por exemplo, o faraó do Egito, na época da saída do povo de Israel do Egito, do Êxodo. Né? E tantas outras figuras que nós poderíamos colocar aqui numa lista enorme, onde fica evidenciado que nem todos obterão a salvação. Tá? Então, agora eu vou colocar de uma forma a exposição, né, daquelas duas correntes, os calvinistas e os arminianos. Tá bom? Ok? Então, vejam só. Para os calvinistas, né, este termo, muitos, vai ao encontro
da afirmação, né, que vem desde o Antigo Testamento, onde se fala que nem todo Israel será salvo, mas apenas o remanescente. O remanescente é um grupo menor, tá? Então, esse grupo menor não pode ser todos. Tá? São muitos, mas não são todos. Tá? Esse remanescente já foi escolhido e separado e eleito por Deus. Tá bom? Do lado arminiano, a tese é: o sacrifício de Cristo, ele tem ali um alcance universal. Ele é suficiente para todos. Então, a expressão todos, ok? Então, ele, na cruz, né, ele, no seu sacrifício, ele disponibiliza a salvação a todo o universo, ok? Mas a sua eficiência só ocorre para aqueles que professam fé nele. Ora, se é só para aqueles que professam fé nele, não pode ser todos. Então, o sacrifício de Cristo, ele é eficiente para muitos, não para todos, tá? Então, essas duas correntes, ok? Trabalham dentro de um tema que nós encontramos nas Escrituras. De um lado, né, o remanescente, o povo escolhido, o povo eleito, ok? Deste lado aqui, dos arminianos, é para todos, é universal, é suficiente para todos, né? Mas eficiente para os que creem. Os que creem não são todos. Tá? São muitos, mas não são todos. Tá? Então, vejam, nós temos duas linhas de interpretação desses muitos e desses todos. Quando aparece todos, né, para os calvinistas, esses todos dizem respeito apenas a todos os escolhidos. Percebe? Para os arminianos, quando aparece a palavra todos, significa que são todos. Então, veja só, é uma questão de você encontrar a corrente que mais vai falar ao seu coração. Né? No caso dos calvinistas. Né? Então, Deus lá atrás, se pudéssemos falar assim, na eternidade passada, já sabia quem haveria, já havia determinado quem deveria ser salvo. Para os arminianos, Deus lá atrás, na eternidade, por causa do seu atributo chamado presciência, que significa conhecer de antemão, ele já sabia quem é que teria o seu coração voltado para o evangelho, voltado para a fé. Então, baseado nesse conhecimento prévio, ele então escolhe, elege e decreta a sua salvação. Tá? Calvinismo e arminianismo só podem ser discutidos, tá, dentro do âmbito da doutrina da salvação, ok? Só, porque no demais não há diferença. Deus é soberano, existe a responsabilidade humana, né? Que, aliás, são dois temas muito discutidos, porque, primeiro, são duas realidades mesmo. A soberania de Deus manda, ponto final. E a responsabilidade humana. Se eu fiz uma escolha, eu tenho que arcar com as minhas consequências. Essas duas realidades são verdadeiras. O problema é conciliar. Entendeu? Então, para os calvinistas mais extremos, eles desprezam a questão, vamos assim dizer, da responsabilidade humana. Né? Dizem que Deus decretou tudo. Ou melhor, o melhor exemplo de alguém dessa linha são os muçulmanos. Né? Os muçulmanos dizem que está tudo já escrito. Então, não tem escapatória. Então, Deus já determinou tudo. Então, Alá já determinou tudo isso. Tanto é que eles falam, estava escrito.
né? Então não há isso é chamado de determinismo, tá? Islamismo é igual a determinismo. Está escrito. Então esse é outro lado. Do outro, na outra ponta, há aqueles que já mencionei, né, que são chamados de, hoje, né, teístas abertos. Teísmo aberto, que eu já falei para vocês. Né, que dizem que Deus, de alguma maneira, ele se autolimitou, e nessa autolimitação de Deus, ele não conhece o futuro. Tá? Ele não sabe o que vai acontecer no futuro. Ele depende das ações humanas para tomar alguma decisão. Essa é a outra ponta. Veja só, essa é uma outra ponta. Tá? Então, nenhuma dessas extremidades confere com a verdade. Tá? A verdade está no centro, no meio, tá? Em que Deus governa e é soberano e ele tem a última palavra, e também a outra verdade, a responsabilidade humana. Eu e você, ao tomarmos uma escolha, uma decisão, temos que arcar com as suas consequências. Eu não posso dizer, Deus me levou a isso. Pastor, entendeu? O Josué quer perguntar. Pois não, pode falar. Josué? Abre o seu áudio. Conseguiu? Aí, pode falar. E sobre a possibilidade de perder a salvação, é possível? Que bom. Sim, você me ajudou a adiantar o tema, que é o tema seguinte, né? O tema seguinte é a doutrina da perseverança dos santos, ou a segurança da salvação, tá? Então, também, de igual modo, nós vamos encontrar, né, uma questão. Eu vou adiantar aqui, né, que batistas, né, nós batistas da Convenção Batista Brasileira, os batistas tradicionalmente, eles, né, nesse quesito da segurança da salvação, perseverança dos santos, batistas são calvinistas. Nesse quesito, tá? Em que sentido? Que nós não perdemos a salvação. Tá? É aquela expressão, uma vez salvo, sempre salvo. Tá? Então eu vou ler para vocês a nossa declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, no seu artigo 6, que trata da eleição. Então é nossa declaração, né, doutrinária. Tá? Então aí vocês prestem atenção. Então está ali, a salvação do crente é eterna. Tá? Isso está na declaração de fé. Os salvos perseveram em Cristo e são guardados pelo poder de Deus. Então, quem nos garante essa permanência na salvação, essa perseverança, é o poder de Deus. Tá? Deus não pode, portanto, falhar, porque é Ele quem nos garante a salvação. Então, qual é o texto? Né? Então, abram lá em João 3. Vamos lá em João 3. Vamos ler primeiro aquele texto muito conhecido, que é o 16, que está colocado como evidência bíblica para a nossa declaração de fé, e depois o outro versículo nesse mesmo capítulo. Vocês conhecem? O Rafael quer perguntar também, mas aí não sei se tem que esperar o... Deixa eu só responder. Não, pode seguir. Tá. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que todo aquele que crê não pereça, então não vai morrer a morte, a segunda morte, né? Mas tenha a vida eterna. Vida eterna não é vida temporária, transitória, é eterna, para sempre, tá? Para evidenciar essa declaração aqui, que o crente tem uma salvação eterna, que não vai perder. Versículo 36, do mesmo capítulo 3. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então, 36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Ele tem, verbo presente, tá? Está conjugado no presente. Tem a vida eterna. Então, a própria Escritura testemunha acerca da segurança da salvação.
A visão, por isso que eu estou falando, por que eu falei que nós batistas temos aqui nesse quesito uma visão calvinista? Os calvinistas também creem na segurança da salvação. Agora, no arminianismo, não se crê nessa segurança. Por quê? Porque como a ênfase está no livre-arbítrio significa que é livre, né? Livre escolha. Né? Então, o homem hoje ele pode escolher estar servindo a Cristo. Né? E essa mesma capacidade de escolher hoje de servir a Cristo pode mudar amanhã. Amanhã ele pode abandonar a fé e sei lá. Né? Por causa disso, é que o homem, segundo o arminianismo, né, ele pode perder a salvação. Perceberam? Então, dentro do texto, nós vamos ler outro texto, né? Dentro do texto que nós acabamos de ler, a nossa vida que ganhamos da parte de Deus de graça tem como qualidade ser eterna. Eterna para sempre. Não tem como você contra-argumentar. Né? Eterno é eterno. Né? Agora, se eu digo que porque isso é questão de conceito, tá, irmãos? Se eu falo que é livre-arbítrio, então é liberdade. Liberdade significa que eu tenho capacidade de fazer o que eu quiser. Né? Esse é o conceito de livre-arbítrio. Então, dentro dessa visão do livre-arbítrio, eu posso hoje, né, estar servindo e amanhã não. Depois de amanhã eu posso servir de novo. No outro dia não servir. E assim sucessivamente. Tanto é que a brincadeira que se faz com relação a calvinistas e arminianos, você sabe que a flor que representa os calvinistas é a tulipa. Né? Porque no inglês, tulipe, né, é um anagrama, né, sobre os 5 pontos do calvinismo. Por isso que eles colocaram a tulipa como a representante, depois a gente pode falar sobre isso com mais detalhes, como representante do calvinismo. Então, eles falaram, então, na brincadeira, piada, tá, gente? Que a flor que representa o arminianismo, né, seria a margarida, né? Porque você pega ali, bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer, estou salvo, não estou salvo, estou salvo, não estou salvo, então nunca tem certeza, né, de que dia, dependendo da lua, né, você vai estar salvo ou não. Porque por causa do livre-arbítrio. Entendeu? Pois bem, voltando então a essa questão da segurança da salvação. Somente considerando a qualificação da vida, que é eterna, para sempre, né? Então já se deduz que nós não perdemos a salvação, que não há temor. Batistas da Convenção Batista Brasileira. Tá bom? Batista da Convenção Batista Brasileira. Mas que igreja hoje vai crer que podemos perder a salvação? Uma grande representante do arminianismo aqui no Brasil é a Assembleia de Deus. Tá? A Assembleia de Deus é uma grande representante do arminianismo no Brasil. Mas há batistas também arminianos, obviamente. Né? Aqui na nossa região, um dos maiores representantes do arminianismo batista é o pastor Wagner Vailate e o seu irmão. Né? Então, eles advogam, né, a questão do livre-arbítrio e também, né, consequentemente, essa situação de poder perder a sua salvação. Rafael, dá a oportunidade para o Rafael. André, por favor, antes de eu ir adiante. Rapidinho, não, só para entender que, então, de acordo com a sua explicação, não é que existe, então, um certo e um errado, mas sim que vai muito mais de acordo com o nosso coração, dentro daquilo que a gente acredita. Por isso que, na verdade, a gente é batista, porque está mais de acordo com aquilo que a gente acredita, que a gente se sente melhor, não é nesse sentido. Okay. Então, só para entender se é isso mesmo, se não existe um certo ou errado, né? E dentro dessa linha calvinista, por isso que a gente precisa também pregar o evangelho para todos, porque a gente não sabe quem está escrito na testa, quem é o escolhido. E aí, por isso que a gente não precisa também se preocupar muito em saber, aquele irmão, aquela pessoa não vai se salvar, aquele outro vai se salvar, mas porque a gente tem que pregar para todos, para que todos tenham a possibilidade de conhecer o evangelho e sejam despertos
no sentido de abrir os olhos e serem salvos por serem escolhidos por Deus. Perfeito, perfeito. Primeiro, vocês sabem que eu sou professor na Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Outra coisa, vocês sabem que a minha escolha é ser reformado ou calvinista. Mas sendo professor de teologia, e eu tenho ali um grupo de alunos que tem não são todos batistas, são de outras denominações, eu tenho que ser honesto com eles, dizendo que esse debate calvinismo versus arminianismo não fecha. Não posso dizer A ou B, porque ambas as correntes têm bases bíblicas. Então eu tenho que ser honesto, mesmo que eu seja evidentemente reformado, calvinista, eu tenho que admitir que há esse impasse. Porque tanto o calvinismo quanto o arminianismo, eles têm sim, eles podem apresentar, cada um, né, bases bíblicas que vão defender as suas posições. Por isso que esse debate não se fecha há séculos. Não se fecha há séculos. Né? E não é, né, como eu falo lá na faculdade, e não é nesses 45 minutos que a gente vai resolver uma situação secular. Né? Porque aluno de primeiro ano de teologia acha que sabe tudo. Né? Depois, quando vai para o ministério, que vai sair. Né? Bom, enfim. Então, as duas correntes têm bases bíblicas. Segundo lugar, você colocou muito bem, e isso é um princípio batista, tá? O da liberdade de consciência, a liberdade de pensamento. Eu tenho e posso ter o direito, e tenho o direito de pensar no meu exercício de adorar a Deus, de confiar nas Escrituras, eu posso exercer a minha liberdade de pensar de forma diferente do meu próximo. E os batistas precisam, né, sempre lembrar desse princípio que nos identifica, a liberdade de consciência. Então, se o meu irmão que está sentado do meu lado pensa, eu sou calvinista e ele é arminiano, né? Eu tenho que respeitar a posição dele e ele tem que respeitar a minha posição. Porque nós, batistas, né, nós respeitamos a liberdade de consciência. Tá? Terceiro lugar, a questão de evangelização. Sim, se eu sou calvinista, eu tenho sim que pregar o evangelho. Né? No século XVIII, né, um sapateiro na Inglaterra, chamado William Carey, ele orava pela Índia. Ele queria evangelizar a Índia. A Índia era uma possessão britânica. E aí ele foi à igreja dele, batista, né, a maioria super calvinista, né, e ele foi naquela igreja, ele também era calvinista, né? Ele foi àquela igreja para os seus pastores e falou: olha, eu quero ser enviado, comissionado por vocês para eu poder pregar o evangelho na Índia. Aí o pastor dele mandou ele se sentar, né, e disse: se Deus quiser salvar a Índia, ele o fará. Sente-se, rapaz. Né? Então, essa é uma visão dura do calvinismo, do hipercalvinismo. O William Carey, batista, né, ele vai pegar as coisinhas dele, vai vender as coisinhas dele, ele era sapateiro, né? Até a mulher dele foi contra isso, né? A mulher dele só vai estar com ele no dia do embarque dele para a Índia, aí ela vai junto com ele, né? E ele, com seus próprios recursos, ele vai para a Índia e vai se tornar o pai de missões modernas. Tá? Exatamente, ele é o nosso exemplo de um calvinista, né, que entende que o mundo precisa ser evangelizado porque muitos não sabem que são eleitos. Do lado arminiano, não importa. Né? O importante, não importa se foi eleito, o importante é pregar o evangelho. Né? Então, o doutor Irlande, pastor Irlande, nosso grande mestre na denominação batista, ele foi um dos seus... sempre tem alguém que fala: o senhor é calvinista, o senhor é arminiano, né? Quer saber a posição dele.
como diz o Davi, ele foi sabão como eu, né? Ele disse assim: eu queria ter a profundidade doutrinária, teológica de um calvinista. A paixão pelas almas perdidas de um arminiano e o zelo de um pentecostal. Matou. Matou a conversa. Tá? Então, é exatamente essa questão que eu quero colocar para vocês. Né? São duas correntes que têm bases bíblicas, né? E que nós, batistas, que temos este princípio de liberdade de consciência, eu tenho que respeitar uma posição diferente e lutar até a morte, ok? É isso que se diz, até a morte, para que o meu irmão tenha o direito de pensar diferentemente de mim. Percebe? Tá? E faz parte também dos documentos batistas, depois a gente pode dividir com vocês, né? O princípio da liberdade de consciência, tá bom? Muito bem, eu vou continuar aqui com o texto, provando a vocês acerca da doutrina da perseverança dos crentes. João 10, 28 e 29. Jesus diz: eu lhes dou a vida eterna e elas, prestem atenção, jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu creio que as palavras de Jesus são muito claras, né? Jesus está dizendo assim: eu dou a eles, o seu povo, a vida eterna. Vida eterna. Jamais perecerão. Claro que não está se dizendo aqui, não está se referindo aqui à morte física, ok? Porque até mesmo Jesus passou pela experiência da morte física, ok? Então a referência aqui é a morte espiritual. Jamais perecerão, né? Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Então Jesus diz que ele é Deus, Jesus é Deus, né? Ele está dizendo: ninguém vai arrancar da minha mão. Estou aqui. Ninguém vai arrancar da minha mão. E mais, ele fala: meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Então ele segura e o Pai também segura. Como é que nós podemos perder a salvação? Percebe? Então, isso está dentro da nossa declaração da Convenção Batista Brasileira. Então, nós não podemos perder a salvação, porque Jesus nos tem na sua mão, e aqui no versículo 29 ele diz que o Pai também tem. Como é que nós podemos perder a salvação? Aí alguém pode perguntar: mas e aqueles que se desviaram, aqueles que se batizaram, tinha 50 anos de igreja e agora está no mundo? O que foi? Perdeu a salvação? Então, a conclusão que a gente chega, à luz dos textos que nós estamos lendo, é que tais pessoas não eram salvas. Jamais foram salvas. Estavam conosco, como diz João na sua primeira carta, mas não eram nossos. Estavam no meio de nós, mas não pertenciam a nós. Percebe? Só Jesus, só o Senhor sabe quem faz parte do seu povo. Quando a gente olha para uma igreja, né, e se Deus quiser, logo a gente vai voltar ao nosso templo, quando vê aquela igreja, sei lá, pensa numa igreja que está totalmente lotada. Nosso desejo é que todos ali naquele culto, né, sejam salvos. Mas só Deus sabe quem são os verdadeiramente salvos. Quem são os verdadeiramente salvos? Aqueles que experimentaram tudo aquilo que nós expusemos até agora. Regeneração, é nova criatura,
Justificação, foi declarado justo. Santificação, foi separado por Deus e agora vive buscando alcançar a estatura completa do varão perfeito, né? Então, infelizmente, nós vamos ter essas experiências, como Paulo teve, quando Paulo reclama que ele foi abandonado quando ele foi preso, né? Ele vai citar alguns nomes, e alguns nomes que ele vai citar, ele vai claramente dizer que foram para o mundo. Demas, por exemplo, né? Foi para o mundo, né? Então, existe essa possibilidade, sim, né, de nós encontrarmos pessoas, né, que estiveram conosco e que se desviaram, se apostataram da fé. Perderam a salvação? Não. À luz desses textos que nós acabamos de ler, concluímos que essas pessoas nunca foram salvas. Mas há aqueles que podem repetir, por exemplo, a história do filho pródigo, né? Se desviam, vão para o mundo, etc., e depois retornam arrependidos, né? Mas a gente não sabe se todos têm essa mesma disposição, esse mesmo modelo de vida. Ok? Tá bom, Josué? Oi. O Silvio Archcar e depois a Nathalie, e depois a Solange, eles querem fazer uma pergunta. Vamos lá. Silvio? Libera o som. Libera o som. Aí. Tá bom? Pronto? Tá bom. O senhor já respondeu a minha pergunta agora, sobre os desviados que estavam, né, com Cristo, de repente se desviam, como acontecia nos velhos tempos, né, no tempo antigo também, que o povo de Israel se desviava, depois se arrependia e voltava. A pergunta já foi respondida. Obrigado, pastor. Obrigado, Silvio. Obrigado mesmo. Deus abençoe. Quem é a próxima? A Nathalie. A Nathalie. Ó, Nathalie. Cadê você? Ô, pastor, tudo bom? Tudo bem, querida? Tô sem aparecer, porque o negócio tá bravo hoje. Deixa eu te falar. Você é bonita, não, pode mostrar. Hoje não dá, não, pastor. Hoje tá terrível. Eu fiz um negócio aqui no rosto, então o negócio tá bravo. Deixa eu te falar. Eu tava pensando aqui, e eu acho que, não sei, né? É uma visão que eu tenho, que eu gostaria de compartilhar com o senhor para ver se eu entendo. Porque assim, na Bíblia fala, né, que todos pecaram, então todos são todos. Então, nós já estamos destituídos, né? E Deus fala que, na verdade, quando essa parte em João, todos os que creem nele, né? E eu acho isso muito interessante, realmente. O que eu entendo de salvação, muitas vezes, é que a salvação, ela está como se fosse um benefício disponível a todos. Jesus já conquistou, mas é para aqueles que querem desfrutar dele, aqueles que querem a presença. Eu entendo o céu como o lugar que as pessoas vão poder desfrutar da presença de Deus, desfrutar de um relacionamento com ele. Então, às vezes, o que eu posso entender é que, assim, a pessoa, talvez, ela até esteja próxima de Deus, mas ainda não aprendeu a desfrutar. E quando ela não aprendeu a desfrutar, ela não teve salvação. Então, se a salvação, na verdade, eu acho, o que eu consigo entender é que a salvação está disponível a todos. Só que nem todos vão querer estar salvos, né? Então, assim, é aquela coisa, você vai querer estar próximo de Deus, você vai querer caminhar com ele, porque o preço é caro, né? A gente tem um alto custo de caminhar aqui nesse mundo, apesar de todos os benefícios que nós sabemos, nós temos, é o caminho mais estreito, né? Então, o que eu entendo muitas vezes é que, na verdade, a salvação, ela está disponível a todos aqueles que desejam caminhar com Deus, desejam entrar pelo caminho estreito, porque se você não entrar no caminho estreito, você não vai ser salvo. Na verdade, é basicamente isso, a salvação do seu próprio ego, a salvação daquilo que, do ser humano em si, que acha que sabe alguma coisa, sabe? A salvação é a sua própria humilhação, é o seu próprio entendimento, é caminhar na sua própria angústia, de você saber que você não consegue sozinho. Então, eu sei que entra aí num misturado de calvinismo, arminianismo, mas eu queria saber se eu sei que é uma ideia X, assim, mas eu queria saber o que você acha sobre isso. Então, você reproduziu aqui, em poucas palavras, Nathalie, o pensamento arminiano a respeito
da salvação na cruz, né? Como eu disse para vocês, para os arminianos, a salvação, né, ela é universal. Foi suficiente para todos, né? Mas ela só é eficiente para aqueles que creem. É mais ou menos o que você colocou. Você disse, ela está disponível para todos, porque ela foi de alcance universal, né? Mas somente aqueles que creem é que vão obter os benefícios da salvação, tá? Há uma discussão sobre essa questão de salvação universal, no sentido de ser disponível universalmente, né? Existe um autor muito reconhecido na Inglaterra, mas ele é do século XVII, o John Owen, né? Que vai discutir muito sobre isso, sobre essa questão do alcance universal ou não, mas dentro da visão arminiana, é exatamente isso que você colocou. Para todos, disponível para todos, mas somente eficiente para aqueles que se aproximam e creem. Tá? Outra coisa que você colocou muito bem, a questão da comunhão, de restaurar a comunhão com Deus, aprender que é isso que Jesus e o Senhor Deus quer, que é a restauração da comunhão. Em João capítulo 14, quando Jesus está fechando o seu ministério junto aos discípulos, está se preparando para ir para a cruz, ele faz o seu último discurso, né? Ele diz, não se perturbe o coração de vocês, porque eles começaram a perceber que a fala dele estava meio diferente. Creiam em Deus, creiam também em mim. Agora preste atenção. Na casa de meu pai há muitos aposentos. A casa de meu pai é algo particular, é privado. Você não vai na casa de alguém, do pai de alguém lá, e vai entrar e vai usufruir. Não, é coisa privada, particular. Né? Há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar na casa do pai dele. Percebe? Ele quer intimidade. E se eu for lhes preparar lugar, voltarei, Jesus, voltarei e os levarei para mim. A quem ele está dizendo isso? Aos discípulos. A todos aqueles que vão crer. E os levarei para mim. E olha só que mais bonito ainda. Para que vocês estejam onde eu estiver. Então, esse é o desejo do Senhor desde lá atrás, quando Adão pecou, né? De restaurar essa comunhão, essa intimidade, essa privacidade de Deus, né, na casa de meu pai. Então, é isso mesmo. Deus, né, Deus quer que tenhamos novamente restaurada a comunhão com Ele, como Ele tinha com Adão e Eva no jardim do Éden. Então, é isso mesmo. Tem um preço? Tem um preço, sim, você me colocou muito bem, né, que é a questão do caminho estreito, da porta estreita, né? Por uma porta estreita, só passa você tem que deixar de lado sua bagagem, sua mala, né? Sua mochila, tem que deixar tudo, né? Tem que deixar tudo para trás para poder passar pela porta estreita, né? Então você tem razão a respeito disso. Muito bem, quem? Sim. A Solange e depois a Sandra. Tá bom, Solange? Libera o som. Pastor, a minha pergunta é a seguinte. Essa última passagem que o pastor falou a respeito de João 10, 28 e 29, okay. Como é que os arminianos eles contradizem isso? Porque aqui, para mim, ficou muito claro. Eu vou ser bem sincera, eu não sei se eu tenho uma posição calvinista arminiana, né? Mas eu não sei. Mas eu acho que aqui, para mim, está muito claro isso, que a gente realmente não perde a salvação. Porque é o que o pastor falou. Se eu não fui salvo, eu posso ter 100 anos de igreja que eu não fui salvo, né? Uhum. Eu posso estar lá, mas não estar somente, não ser aquilo, né? Uhum. Mas isso aqui, para mim, ficou claro. Que a salvação não se perde. Então, o que eu queria saber é como é que os arminianos eles contradizem essa passagem. Ok.
Vamos lá, então. Nós vamos tentar expor, como vocês sabem, né, eu sou reformado, né, então eu tenho muito mais acesso, né, a textos calvinistas do que arminianos. Mas, assim, não é difícil nós interpretarmos aqui, né? Em primeiro lugar, né, aqueles que se aproximaram, eu estou falando como arminiano agora, tá? Aqueles que tomaram a decisão de entregar sua vida a Cristo Jesus, tá certo? Chegaram diante dele, ó, estou usando minha capacidade de escolher livremente e eu escolho a Cristo, ok? Esses arminianos também vão entender que a sua caminhada, embora possa ser influenciada por sua capacidade de escolher para A ou para B, né, vai ter o auxílio de Deus, no sentido de permanecer no caminho. Deus não está fora, né? Deus não está fora. Embora seja difícil articular isso, né, também há a fé de que seu caminho permanece, né, embora possa estar ali para A e B, C e D e tal, seu caminho permanece com a ajuda de Deus. Tá? Assim, obviamente, eu estou falando de uma posição de alguém que é calvinista e está tentando se colocar no lugar de um arminiano, tá? Mas a absoluta certeza de que Deus não está descartado desse processo. Apenas fica a tensão entre o livre a livre escolha, o livre-arbítrio, como é defendido pelo arminianismo, e a vontade soberana de Deus. Essa tensão também existe no calvinismo. Só que no calvinismo não se chama livre-arbítrio, se chama responsabilidade humana. Tá bom? Então, Solange, Deus não está descartado nesse processo também para o arminiano. O arminiano crê que é com a ajuda de Deus que ele consegue lá, então ele tem que se vigiar. Ele tem que se vigiar, entendeu? Ele crê que Deus está ali com essa promessa. Essa promessa, você não vai escapar de mim. Mas ele, arminiano, que tem o livre-arbítrio, ele tem que se vigiar para que não Parece que não vai sair no alto. Ok? Agora a Sandra. Quem mais? Sandra. Oi, pastor, como é que ficam aí nesse ponto de equilíbrio entre o arminianismo e o calvinismo as nossas orações? Por exemplo, a gente está orando pela salvação de alguém. A gente quer que Deus, de alguma maneira, vai atuar naquele processo. Como é que fica? Pois eu passei para vocês também um vídeo do pastor John Piper, que é reformado, falando a respeito da oração. E esta pregação tocou muito no meu coração. Em resumo, o que John Piper está nos ensinando, à luz das Escrituras, é que Deus aguarda as nossas orações, para que algo seja feito. É interessante isso. O Senhor aguarda as nossas orações para que a obra seja feita. Aí você pode perguntar, mas como assim? Ele é o soberano? Tal. Se eu for para um lado determinista, eu vou dizer que eu não preciso orar. Por quê? Deus já determinou tudo. Por que eu vou orar? Mas por que é que Deus quer que oremos? E por que o Senhor Jesus orou tanto? Por que se diz que nós temos que orar sem parar? Pela salvação do próximo. Temos que orar, mas nós bem sabemos que a obra é do Espírito de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas tem que ter a oração. Temos que orar. É impressionante isso. Como é que a nossa oração, a oração humana, falha, limitada, com todas as nossas fraquezas, vai contribuir para a obra de Deus? Não sei, mas Ele quer que nós oremos. Paulo vai nos ensinar isso.
Até em relação às nossas autoridades. Seja, não vou falar o nome, as nossas autoridades. Até mesmo as nossas autoridades. Nós temos que orar. Percebe? Então, veja, a nossa, aí que está a questão da obra de Deus e a nossa participação. É interessante que algumas situações no Antigo Testamento nos fazem pensar a respeito dessa contribuição humana, através da oração, da intercessão, na obra de Deus. Você se lembra, por exemplo, que Deus, irado, voltou-se para Moisés em relação ao povo rebelde e disse: eu vou destruir esse povo. Eu vou fazer o seguinte, vou arrasar com esse povo. E você, Moisés, vai gerar um povo através das suas entranhas. Seus filhos vão se reproduzir e aí vai ser o meu povo. O que Moisés vai fazer? Senhor, não faz isso. O que os egípcios vão dizer? O Senhor nos tirou lá do Egito para arrasar com a gente no meio do deserto. Não faça isso. Né? Ele intercede e Deus altera. Deus não destrói aquele povo. É claro que aquele povo teve que pagar por suas escolhas ali no meio do deserto. Né? Morreu ali. Aquela geração morreu uns 40 anos. Mas não foi destruído naquela ocasião. Não é interessante? Pega Jonas, o profeta Jonas, o profeta mais mal-humorado das Escrituras. Mais emburrado. Né? Mais desobediente. Deus diz para ele: vai pregar em Nínive, para os nossos inimigos. É como se pegasse um judeu hoje e falasse assim: eu quero que você vá... Imagina que aquele judeu que usa chapéu preto, tranças, barba, tudo de preto. Imagina. E Deus diz para ele: atravessa a faixa de Gaza e vai pregar lá para os palestinos. Eu, hein? Que isso? Imagina. Eu vou para Bahamas, né? Eu vou tomar um sol nas Bahamas. Vou pegar um cruzeiro e vou para Bahamas. Tá certo? E aí no meio do cruzeiro tem todo aquele vendaval, enfrenta um tsunami, vamos assim imaginar, e no meio ele pega uma baleia, ela pega aquele cara lá e joga ele na faixa de Gaza. Né? Aí aquele homem que tinha desobedecido é obrigado então a pregar na faixa de Gaza. Por que é que precisa de um instrumento humano para comunicar a salvação e efetivar a salvação a um povo estranho? Por que precisa? Qual é a razão? Percebem? Então, a oração tem sim a sua eficácia. Por isso que se diz até mesmo para doentes. Né? Quando o Tiago, as pessoas ficam muito mais, alguns ficam muito mais em cima do óleo e não pensam no que Tiago está ensinando. Né? Ele diz assim: entre vocês, capítulo 5:14, entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. Só fico com a segunda parte, ungir com óleo. Mas olha só, a primeira coisa, orem sobre ele. Versículo 15, a oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Então, não somente a cura da enfermidade, mas perdão dos pecados. Olha só. Percebem? Então, o que eu quero colocar aqui a respeito da oração. De alguma maneira misteriosa, Deus espera a sua e a minha oração. Ele não precisa. Sim. Conceitualmente, ele é o Deus todo-poderoso, autossuficiente, ele não precisa de ninguém, mas de uma maneira extraordinária, que não dá para explicar, ele aguarda a sua e a minha oração. Não é estranho? Eu já contei para vocês que numa certa madrugada, às 3 horas da manhã, eu fui despertado, de repente,
com uma voz que dizia: ore pelas mulheres cristãs em ação do Vale do Paraíba. Eu não conheço ninguém de lá. Não faço nem ideia se existem mulheres cristãs no Vale do Paraíba. Eu orei, mas só vou saber alguma coisa lá no céu. Porque até hoje, né, não sei o que aconteceu. Não sei porque aquele dia, não sei porque aquele horário, não sei porque eu perdi o sono, né? Não sei. De alguma maneira, Deus espera a sua oração. Tá? Mesmo que seja uma situação em que para você seja descabida, como foi para Jonas. Tá? Mesmo que seja, ele espera a sua oração. Quem é o próximo, André? Estou mais pregando do que ensinando. Agora acho que sou eu. Não, então, é interessante, assim, eu acho que essa posição de a gente reconhecer que existem outras posições e reconhecer que a gente não consegue entender muitas coisas, que a gente só vai entender depois, é muito importante para a gente respeitar, né, a posição uns dos outros, né? Porque, inclusive, nesse tema de Armínio e Calvino, eu até estava brincando aqui com o Rafael, quem é do Tim Calvino e do Tim Armínio, né? A gente já viu que tem alguns, que a gente tem uma posição muito diferente, né? Mas acho que é importante falar isso, olha, realmente nós não temos uma certeza, porque tem gente que fica nessa, tem que ter certeza, como não tem certeza, a coisa tem que ser... Então, acho que é importante saber que existem base para as duas e que as duas têm que ser respeitadas. E o extremismo, igual o pastor falou, que é uma coisa que a gente sempre discutia em relação ao Armínio, né? Armínio não, é Calvino, né? Para que orar então, se está todo mundo eleito? Para que... Então, é importante saber disso, que mesmo que a pessoa crê dessa forma, ela precisa orar. Está escrito na Bíblia, se você não orar, né? Orar, o pastor citou Tiago, né? E, inclusive tem lá, né? 5,16, orais uns pelos outros para que sareis. Existe uma condição, existe uma determinação bíblica para que nós oremos. Sim. Então, mesmo sendo calvinista, né, ou não, né? Mas acho que é muito bonito falar isso. Realmente eu não sei porquê de algumas coisas e não é só certeza, né? A única certeza que a gente tem é da fé em Jesus. Isso, muito bem. Essas questões que nós estamos colocando aqui de uma forma muito simples, obviamente, né? Quando estivermos lá no céu, né, calvinistas e arminianos, quando Deus começar a responder, o calvinista vai virar para o arminiano e vai falar, te falei. Aí Deus vai continuar falando, o arminiano vai virar para o calvinista e falar, eu te falei. No final, a gente vai encontrar, né, o ponto certo, ok? Eu quero ler, posso ler o último texto aqui da perseverança da salvação. Então, 1 João 2,19, quando João fala dos anticristos, né, ele diz aqui, 1 João 2,19. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Então, Silvio Ascar, né? Esse é o texto que comprova, né, que as pessoas que se desviaram e tal não perderam a salvação. Eles, na verdade, nunca foram salvos. 1 João 2,19. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos, tá bom? Continuando então, aqui ainda na perseverança da salvação, tem que controlar o tempo aqui. Nenhuma força, eu estou lendo o artigo 6, eleição da declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, tá bom? Nenhuma força ou circunstância tem poder para separar o crente do amor de Deus em Cristo Jesus, tá? Nenhuma força ou circunstância tem poder para separar o crente do amor de Deus em Cristo Jesus. Vocês já estão se lembrando lá de Romanos 8, que é o texto clássico, mas vamos lá em Mateus capítulo 24, 13. Mateus 24, 13. Quando Jesus, né,
falando a respeito do fim dos tempos, nós chamamos aqui de o Apocalipse de Mateus, Mateus 24 e 25 é tido como o Apocalipse de Mateus, nós lemos, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Tá? Então, o versículo anterior, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quem vai perseverar até o fim? Aqueles que certamente estão presos, seguros nas mãos de Cristo Jesus. São esses que vão serem livres daquele período, o capítulo 24 de Mateus, trata da tribulação, da grande tribulação. Né? Então, nós vamos estudar a escatologia, que é o nosso próximo tema, depois a gente pode entrar com mais detalhes. Né? Mas nesse período, né, em que haverá essa visitação da ira de Deus, aqueles que estiverem nas suas mãos, né, vão ser aqueles que vão perseverar. E Jesus já está profetizando isso para os seus ouvintes. Né? Aqueles que, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar no amor de Deus, no amor a Deus, né, esses serão salvos. E só vão perseverar por quê? Por causa da própria mão de Deus sobre suas vidas. Tá? O outro texto está em Romanos 8, que vocês conhecem muito bem, Romanos 8, 35 a 39. Estou falando sobre a segurança da salvação. Tá? Diz aqui, quem nos separará do amor de Cristo? Romanos 8, 35 a 39. Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, o perigo, espada? Está falando das circunstâncias. Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Nós sofremos, nós carregamos as nossas cruzes, mas também seguimos a Cristo e pagamos o preço para segui-lo. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, o amor de Cristo. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada nos separa. Tá? Então, esses são os textos clássicos que confirmam a nós que nós não perdemos a nossa salvação. Tá? O amor de Cristo impede isso. Né? Aqui está sendo colocado. 1 João 2, 27 a 29, que é outro texto. Pastor, 1 João, oi? Depois eu acho que a minha sogra lá, minha querida sogra, quer fazer uma pergunta também. É bom você liberar, porque senão você está perdido. Minha sogra amada, eu amo minha sogra. Muito bem. Não vai puxando aí, André. Ganhou o almoço, né? Tá certo. Então, vamos lá, irmã Zezé, pode perguntar, antes de eu ler o texto. Pastor, eu queria perguntar da oração. Que o senhor falou que Deus espera a nossa oração. E quando a gente faz uma oração, eu queria saber se a pessoa, ela tem que querer também. Às vezes você está orando por uma coisa que você quer e a pessoa não quer. Como um exemplo de um casal que quer se separar. E a gente está orando nesse sentido, mas o casal não quer, que já aconteceu de estar orando por um casal para ter reconciliação, e a pessoa me pediu para me parar de orar porque ela não queria, entendeu? Mais o casamento. E nesse sentido, o que o pastor diz? Olha, assim, é muito difícil, né, em casos muito particulares, nós darmos uma regra geral. A regra geral é orar, sempre orar, né? A persistência na oração, né? Tem aquela parábola do juiz iníquo, né? Que não queria atender aquela viúva, a viúva que na época de Jesus era desprovida de qualquer direito, mas ela insistia, era uma causa perdida para ela, era impossível para ela, né? Mas ela insistiu tanto que o juiz
sendo iníquo, sendo mal, ele vai falar assim, eu não queria, mas tá me enchendo tanta paciência que eu vou fazer o que ela tá pedindo. Aí Jesus diz, imagine o pai que é cheio de amor, que é justo, o que fará se nós insistirmos na nossa oração. Então, esse é o lado da regra geral. Nós temos que persistir em orar. Agora, existem momentos, Deus está no processo, nunca deixa de estar no processo, porque a nossa oração está voltada para Ele, está dirigida a Ele. Ele é o maior interessado, né? Então, ele pode, no caso da salvação, convencer o homem da justiça, do pecado e do juízo. O homem em pecado pode também ser convencido pelo pecado através das nossas intercessões, né, que ele espera que nós intercedemos. Ou ele pode chegar e dizer, chega, não precisa mais orar, né? Então, isso pode acontecer, né? Agora, ele está no controle da situação. Ele sabe o futuro de cada um. Ele sabe o que é melhor para cada um. Nós não sabemos. Nós não temos esse conhecimento. Não está em nós saber os detalhes do futuro. Tudo que nós podemos fazer é orar, né? Tudo que nós podemos fazer é pedir pelo ideal, por aquilo que seria melhor. Mas só Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Então, do nosso lado, pela incapacidade, nós sabemos o que é melhor para determinada pessoa, o que é melhor para o seu futuro, né? Nós vamos orar dentro da nossa limitação, porque Ele espera que nós oremos. Do lado dele, de Deus, que Ele sabe todas as coisas, Ele vai receber as nossas orações. Ele vai também nos orientar, mas Ele vai dar aquilo que a pessoa vai precisar, o que é melhor para a pessoa. Entendeu? Então, assim, como nós não temos esse conhecimento pleno, graças a Deus, né? Graças a Deus, né? A nós fica a tarefa de orar. Orar. E o Espírito de Deus nos conduzirá nessa oração, porque Ele está em nós, né? Se nós estivermos, vamos usar o vocabulário popular, gastando saliva à toa, ou vela boa em cadáver ruim, né? Deus vai dizer, pare. Ou Ele vai colocar em nós o motivo pelo qual nós devemos orar pela pessoa. Ele não está alheio no processo da oração. Entendeu? Ele não nos abandona, né? Já fui surpreendido numa oração, desculpa a referência pessoal, mas já fui surpreendido. Eu orando num sentido e de repente veio algo claro que era para outro sentido. Eu tive que mudar a oração. Eu estava, sei lá, bêbado? Não. Entendeu? De repente eu estava numa direção e o Espírito claramente falou, não, é para lá. Então, para lá. Porque Deus está envolvido diretamente no processo da oração. Então, mesmo que o beneficiado não queira, né, a nossa tarefa é orar. Eu já atendi alguém que falou assim, pastor, não gaste tempo comigo orando por mim, né? O senhor tem outras vidas, né? Ore por essas outras vidas. Esquece, me esquece. Eu falei, não, eu vou continuar orando por você. Eu vou continuar. Deus não desiste de você. Eu tenho menos capacidade, muito menos capacidade do que Deus, mas eu vou continuar orando por você. Eu não deve ter gostado muito, mas, né, é assim que a gente deve proceder. Tá bom? Tá bom. Obrigada, pastor. Entendi. Amém. O que mais? Entra um pouco aquela oração, né? Que seja feita a tua vontade, Senhor. A oração de Jesus, né? Que seja feita a tua vontade. Jesus, exatamente. Jesus orou, né? E orou. Jesus orou no Getsemane. Orou, né? Mas ele falou, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Mas ele orou. Ele podia simplesmente ter se resignado. Eu vou para a cruz mesmo, acabou. O que adianta ficar orando e tal, né? Não, ele orou. Agora, o que é que ele orou? Ele orou para fugir da cruz? Não. Ele orou, né? E até suou gotas de sangue, porque ele viu como seria
todo o processo até a morte de cruz. Qualquer um de nós tremeria se tivéssemos um vislumbre do que ocorreria conosco se fosse nós que fôssemos para a cruz. Tá? Tanto é que Deus respondeu a oração dele, porque no momento que ele afasta de mim esse cálice, não era afastar o cálice da morte, não era afastar o cálice da cruz, não. Ele veio para isso, como nós vimos. Era o cálice de toda aquela tortura, todo aquele sofrimento. Aí ele diz, mas não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Vocês podem perceber e observar que depois que ele faz essa oração e vai até a cruz, ele não abre a boca. Não chora, não lamenta, não murmura. Como ovelha, ele vai para o matador. Quietinho, tranquilo, em paz, ele vai para o matador. Né? Muito bem, estamos encerrando, lembrando a todos vocês que a participação é importante, gosto muito da participação de vocês, e também uma outra forma de participação, que é a contribuição. Não existe mensalidade aqui, né? Mas existe uma oferta voluntária, ok? Para o Ministério do Nenex. Então, vocês, né, já passamos o número da conta do Nenex, vocês podem, ninguém está fazendo controle nenhum, né, do seu coração, da sua disposição, né? Você pode, então, fazer uma oferta mensal para o Ministério do Nenex, tá bom? Por isso que esse curso está sendo oferecido, ok? Muito bem, muito obrigado a todos pela presença. Paulo ficou quietinho, eu vou pedir para o Paulo orar, tá bom, Paulo? Pode orar para nós, Paulo? Encerrando? Ok, eu vou... Realmente fiquei preocupado aqui, o tempo ficou meio escasso aí, mas tudo bem, vamos orar então. Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia, e te pedimos, nosso Deus, que tu esclareça em cada coração aquilo que realmente devamos entender, aquilo que é da tua vontade, aquilo que é para a honra, para a glória do teu reino. E te pedimos, nosso Deus, que tu esteja nos dirigindo no demais desse dia. Agradecemos por esse instante de estudo. Tudo nós te pedimos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, irmãos. Deus abençoe a todos. Irmão José, se puder estar às 15 horas comigo. A Gláucia também, se puder estar conosco às 15 horas. Nós temos aí um curso de integração, né, e batismo, tá? Então, às 15 horas, nós teremos nosso primeiro encontro e será pelo Zoom também. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Bom almoço.